Olá, pessoal! E aí, tudo certinho com vocês? Espero que sim. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de genética, tá? Que a gente já viu anteriormente nos capítulos, tá certo? Mas agora, nesse capítulo seguinte, nós vamos dar, no caso, nesse capítulo de hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa genética. Mas o assunto de hoje é interações entre os alelos de um gene, tá certo? Então, que inclui também os grupos sanguíneos, tá? Que é o grupo sanguíneo A B, grupo sanguíneo B e o grupo sanguíneo O. Ok, pessoal? Vamos ver aqui, né, as interações entre os alelos de um gene, tá certo? Que dando continuidade à genética, né, isso, as características que são transmitidas aos nossos descendentes. Nós vamos ver aqui as interações que incluem o grupo sanguíneo aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos ver um pouquinho sobre dominância incompleta. O que seria essa dominância incompleta? Quando os alelos entre si, né, no caso, os alelos expressam essa heterozigose, no caso, eles são heterozigotos, mas o fenótipo produzido entre eles é intermediário, uma vez que nenhum dos dois eles são completamente dominantes, por isso que essa dominância é incompleta. Na realidade, o heterozigoto em si, ele é um alelo, no caso, ele é uma característica dominante, tá certo? Mas ele não é completamente dominante, feito fosse azão, por isso que é uma dominância incompleta. Exemplo aí dessa dominância incompleta é a planta maravilha, né? No caso, essas flores vermelhas, tá? Quando eu pego as flores vermelhas, cruzo com as flores brancas, ela vai me dar uma terceira característica, que são flores cor-de-rosa. Então, houve uma mistura aí nesse genótipo, tá? No caso, o branco com o vermelho, e nessa mistura, como ambos não são totalmente completos, no caso há uma dominância incompleta aí, então dessa terceira geração formada, tá isso, certo? Foi as flores de cor rosa, então a dominância incompleta, mesmo que esteja em heterozigose, ela não é totalmente completa porque ela possui um alelo dominante e um alelo recessivo, ok? Uma codominância. O que seria uma codominância? É uma herança onde não há dominância de um alelo sobre o outro, tá? Os dois se expressam igualmente em indivíduos heterozigotos. E, na realidade, ele pode ser azão-azinho com azão-azinho, onde aí a maioria, 75% desse cruzamento, eles seriam dominantes, tá? Ou eu poderia cruzar um azão-azinho com azão-azão. Então, aí é uma codominância. Codominância era uma dominância completa, onde daí a maioria dos indivíduos, ou todos os indivíduos, eles vão ser homozigotos dominantes ou heterozigotos. Se eu cruzar mesmo azão-azão com azão-azinho, vai gerar descendentes recessivos? Não, são totalmente dominantes, tá certo? Então, a codominância, ela é um tipo de herança, certo? No qual a dominância de um alelo sobre o outro, ela é completa, certo? Temos um exemplo aí do sistema MN, no grupo sanguíneo, né? Nós temos aí, ó, o grupo sanguíneo M, onde os genótipos deles vão ser LM maiúsculo, tá certo? O N, os dois genótipos são N, e o MN, vocês podem ver que eles são, ó, produz os dois tipos, o indivíduo M e o N em si. Isso é um tipo de grupo sanguíneo que, na realidade, é uma presença de um aglutinogênio do tipo M ou do tipo N na membrana das hemácias de seu portador, tá certo? É um grupo sanguíneo diferenciado, no caso. Quando ele produz o aglutinogênio M na membrana das hemácias de seu portador, no caso, o fenótipo dele é M. Quando condicionar a presença de um aglutinogênio diferente, no caso, ele é o N, tá? E quando apresenta os dois aglutinogênios nas hemácias, ele pode pertencer ao grupo MN. É um grupo sanguíneo que quase praticamente não é estudado, tá certo, gente? Mas é bom que a gente entenda esse grupo sanguíneo aqui. Então, ele é uma dominância completa. Pode ver aqui, ó, que todos os seus alelos aqui, tá certo? Eles são dominantes, tá? Ou eles são todo M, ou eles são todos N. Então, é um tipo de substância encontrado nas hemácias, tá?
que essas substâncias encontradas nas hemácias, elas podem ser do tipo M, N ou os dois juntos, tá certo? O grupo sanguíneo, nós temos aí o grupo sanguíneo, não é isso? Eita, desculpa aí, deixa eu voltar aqui. Temos 4 grupos sanguíneos, né? O tipo sanguíneo A, o B, o AB e o O, tá? Quem tem o grupo sanguíneo A, ele só recebe sangue de pessoas do tipo A e do tipo O, tá? Até porque, gente, o O ele é doador universal, tá? Quem tem o grupo sanguíneo B, ele recebe sangue do tipo B e do tipo O, certo? E quem tem o grupo sanguíneo AB, ele pode receber sangue, ele é receptor universal, ele pode receber sangue do A, do B, do AB e do O. E quem tem grupo sanguíneo O, ela só recebe sangue de O, tá? E para doar, ó, quando ele é A, ele pode doar tanto para o A como o AB, até porque, gente, o AB ele é um receptor universal e o O é o doador universal, tá? Quando a pessoa tem o tipo sanguíneo B, ele pode doar tanto para o B como o AB. E se ele tem o tipo sanguíneo AB, ele só doa para AB. Ele recebe, na realidade, de todos. Agora, para doar, é só para ele mesmo, tá? E o grupo sanguíneo O, o problema do grupo sanguíneo O é porque ele só recebe de O. Mas, em compensação, ele pode doar aqui, ó, para todos, tá? Para A, B e O. O bom de quem tem o grupo sanguíneo O é porque ele é doador universal. O bom de quem tem AB é porque ele pode receber de todos, mas ele só doa para ele mesmo, tá bom? Determinação do tipo sanguíneo aí, né? Vamos ver essa determinação. Para a gente entender como vamos fazer a tipagem, para saber qual o tipo sanguíneo das pessoas, né? Nós temos aí o tipo sanguíneo, a determinação do grupo sanguíneo é realizada utilizando-se 2 soluções. Uma dessas soluções contém a aglutinina anti-A e a outra contém uma aglutinina anti-B. Então, o que é feito aqui? Ó? Vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Pronto, essa imagem. Preste atenção na ilustração que eu vou explicando para vocês. Coloca-se 2 gotas de sangue numa lâmina, tá certo? Vejam aqui a lâmina. São colocadas 2 gotas de sangue nessa lâmina aí. Adiciona-se em uma das gotas de sangue um tipo de aglutinina anti-A, aqui, certo? E na outra anti-B, tá? Na outra gota de sangue, como eu falei, acrescenta-se um tipo de aglutinina anti-B, aqui, tá? Uma anti-A e outra anti-B. Se ocorrer a aglutinação do sangue na solução com a aglutinina anti-A, certo? Houve coagulação na aglutinina anti-A, cadê? Então, aqui, ó, o tipo sanguíneo é o A, é feito aqui, ó. Houve aglutinação no anti-A, então o grupo sanguíneo é anti-A. Esse aqui não é. Eita, desculpa, voltando aqui, foi mal. Vamos lá, pessoal. Aqui, pronto. Temos aqui, ó. Quando se ocorrer aglutinação na solução anti-B, certo? Ó, se ocorrer aglutinação na solução anti-B, o tipo sanguíneo é o B, ó, no caso aqui, ó, ocorreu no B, tá vendo? Então, o tipo sanguíneo é o B. Se na realidade ocorrer aglutinação nas 2 soluções, certo? O tipo sanguíneo é aqui, ó. Cadê a setinha? Aqui, ó, AB. Certo? E, professora, se não ocorrer aglutinação, feito tá mostrando aqui, ó, o O, em nenhuma das 2, o tipo sanguíneo, gente, é o O, tá bom? Então, aqui para descobrir o grupo sanguíneo das pessoas, é necessário fazer a tipagem. E para fazer a tipagem, é necessário colocar esse grupo sanguíneo, essas gotas de sangue anti-A e anti-B em uma lâmina, e daí eles vão colocando o sangue da pessoa na lâmina, se aglutinar, se ela colocar na anti-A e aglutinar, ela é o sangue A. Se ela colocar na B e aglutinar, é o sangue B. Ok, pessoal? Então, se aglutinou nas 2 é a B, e se não aglutinou em nenhuma, é o sangue do tipo O, ok? Nós vamos ver aqui os grupos sanguíneos, né? A gente viu nos slides quem é doador, quem é receptor universal, e agora a gente vai fazer a questão dos cruzamentos, tá?
Os pais, quando tem uma determinada característica, exemplo, são do grupo sanguíneo A, quais são os seus possíveis filhos, tá? Como poderia ser o grupo sanguíneo de seus filhos, certo? Aí aqui eu fiz um quadro aqui, mostrando a vocês, né? Uma pessoa que é do grupo sanguíneo A, então os seus alélos podem ser I, azão, certo? Ou I, azão, izinho. Esses aqui são os dominantes, esses aqui são os heterozigotos, ok? O grupo sanguíneo B, IBzão, IBzão, e o outro é IBzão, Izinho, que são os heterozigotos. E o grupo sanguíneo AB, então eles possuem ó, o IAzão e Bzão. E o grupo sanguíneo O é o recessivo, é Izinho, Izinho, tá certo? Então, para a gente desenvolver os cruzamentos entre si, para a gente saber quais são os alelos de um casal cujo grupo sanguíneo, o pai é A, a mãe é B, quais são os possíveis genótipos dos filhos, tá? E fenótipos. Aí, nesse caso, a gente precisa fazer o cruzamento. Mas, para isso, é necessário que você tenha isso aqui em mente, tá? Para poder trabalhar. Então, vamos lá. Se eu der um exemplo aqui para vocês. Um pai, certo? Pertencente ao grupo sanguíneo A. Vou colocar aqui, certo? E a mãe, pertencente ao grupo sanguíneo B. Certo? Só que o grupo sanguíneo A, ele pode ser esse alelo ou esse aqui. Como é que eu vou saber? Tem que depender dos pais dele. Exemplo, esse pai aqui, deixa eu colocar a seta pra gente lembrar que é um pai e aqui é a mãe, tá certo? Esse pai aqui, os pais dele eram do tipo O, no caso. A mãe era do grupo sanguíneo A, mas o pai era do grupo sanguíneo O. Então, se era do grupo sanguíneo O, ele vai possuir um alelo que, pessoal? Recessivo. Então, ele vai ser I, azão, Izinho, ok? O cruzamento com B. Nesse caso, essa mãe, o pai dela era do grupo sanguíneo O. E a mãe dela era do grupo sanguíneo B. Se o pai era do grupo sanguíneo O, então ele carregou um alelo o quê? Recessivo. Então, ele é IB, Izinho, ok? Então, aí, quais são os possíveis fenótipos e genótipos desse cruzamento aqui, ó? Vamos fazer, ó. Primeiro com primeiro, IA, IB, certo? Primeiro com segundo, IA, Izinho. Segundo com primeiro, sempre um maiúsculo na frente, IB, Izinho. E o segundo com segundo, Izinho, Izinho. Então, esse casal aqui, ele pode ter filhos do grupo AB, do grupo A, do grupo B e do grupo O. Então, o casal com os alelos IA, Izinho, e IB, Izinho, eles podem ter filhos do grupo AB, A, B e O. Então, ó, 25% para cada grupo sanguíneo aqui, ok? Ou um quarto para cada um, certo, pessoal? Vamos ver aí outro exemplo, certo, de grupo sanguíneo para que vocês fixem melhor esse assunto, tá? Aqui, ó, coloquei a mãe, certo? E o pai. A mãe pertence ao grupo sanguíneo B e o pai do grupo sanguíneo O. Se o pai é do grupo sanguíneo O, pessoal, então aqui, ó, quais são os alelos? Izinho e Izinho, né? Então, vou colocar aqui, ó. Aí vamos ver o cruzamento, né? Só que essa mãe é do grupo sanguíneo B. E o B, ele pode ser tanto esse Bzão e Bzão, como Ibzão e Izinho. Como é que eu sei? Eu tenho que saber dos pais dela, certo? Só que, no caso, a mãe dela era do grupo sanguíneo O. Se a mãe dela era do grupo sanguíneo O, então ela é I, Bzão, Izinho. Deixa eu ajeitar aqui, não ficou muito legal não. Peraí. Deixa eu subir mais. Só um minutinho aí. Pronto. Aí, ó. Certo? Então, a mãe dela era do grupo sanguíneo O, então ela tinha um alelo recessivo, tá? Então, como é esse cruzamento, ó? Primeiro com primeiro. I, Bzão, Izinho. Certo? Primeiro com segundo.
I, Bzão, Izinho. Aí aqui, ó, segundo com primeiro, Izinho, Izinho. E segundo com segundo, Izinho, Izinho. Então, ó, 50% de chance de ser do grupo sanguíneo B e 50% de chance de ser do grupo sanguíneo O, tá? Então, aqui, ó, pra gente ver quais são os genótipos do grupo sanguíneo B, eu preciso saber dos pais. O O não, eu posso ir direto, ó, Izinho, Izinho. Mas tanto o A como o B, a gente precisa saber dos pais. Diferente do AB, que também eu posso ir direto. Ok, pessoal? Vamos lá, pessoal, vejam só. Aqui é o fator RH que nós vamos ver, tá certo? Vimos os grupos sanguíneos, né? O grupo A, o grupo B, AB e o grupo O. Aí nós vamos ver o fator RH, que é um anticorpos que tem no sangue, tá certo? Então nós temos aqui, ó, os genótipos, quando são... Primeiro vamos ver o fenótipo, quando ele é positivo e quando ele é negativo, tá? Positivo ele é dominante, Rzão, 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 Rzinho. O negativo ele é recessivo, Rzinho, Rzinho. Aí, esse fator RH que eu falei pra vocês, quando ele está presente no sangue, ele é positivo. Quando não tem esse fator no sangue, ele é negativo, tá? Que na realidade eles são anticorpos. O positivo, ele não produz esse tipo de anticorpos e o negativo, ele produz esse tipo de anticorpos, tá? Então, aqui, ó, eu dou um exemplo pra vocês. O pai, ele é positivo, tem um RH positivo, e a mãe tem RH negativo, certo? Eu já sei que ela é negativa, então ela é Rzinho, né? E esse pai aqui, ele é positivo, mas ele é positivo dominante, ou, no caso, homozigoto dominante, ou ele é heterozigoto. Para isso eu preciso saber como são os pais dele, né? Só que a mãe dele era negativa. Se a mãe dele era negativa, ele vai possuir um alelo recessivo, né? Então ele vai ser Rzão, Rzinho, ok? Então aqui, ó, primeiro com primeiro, Rzão, Rzinho, certo? Primeiro com segundo, Rzão, Rzinho. Segundo com primeiro, Rzinho, Rzinho. E segundo com segundo, Rzinho, Rzinho. Então, 50% desse cruzamento, ele possui o RH positivo. E 50% desse cruzamento, ele possui o RH negativo. Só que, pessoal, também tem uma doença aí chamada eritroblastose fetal. Essa eritroblastose fetal é quando a mãe ela é negativa, certo? E o parceiro aí é positivo. Então, aí, eles têm que fazer o fator RH. Quando eles fazem esse fator RH, para saber o grupo sanguíneo deles, tá? Eles, no cruzamento aí, é necessário que eles precisem saber, porque é perigoso como os filhos vão ser desse cruzamento. Mas o primeiro filho não tem problema nenhum, tá certo? O primeiro filho desse casal. O problema é a partir do segundo. Mas vamos entender. Vamos lá, a mulher é negativa, certo? Possui o fator RH negativo. E o pai possui o fator RH positivo. Aí o seu primeiro filho, ele é RH positivo, tá certo? O que vai acontecer? Com o passar do tempo, o plasma, no caso, as hemácias, elas vão passar do cordão umbilical para o bebê, certo? Que possui esse fator RH negativo e do bebê para a mãe. Então, a mãe que é positiva vai receber esse fator negativo para ela, mas aí não tem problema nenhum no primeiro filho. Mas no segundo, sim, pode ocorrer a morte do bebê, tá certo? Quando a mulher ela deseja ter outro filho, é necessário, certo, que ela tome deixa eu ver o nome, uma gama-globulina, que é uma substância que é injetável. No caso, é um fator anti-RH que possui anticorpos que a mãe passa a produzir, porque no momento que ela engravida, se o filho for positivo novamente, os anticorpos, na realidade, as hemácias da criança não vai ser destruída, porque a mãe vai ter esse fator RH negativo no sangue dela, então não vai ter problema nenhum caso a mãe tenha um segundo filho. Mas para isso ela tem que tomar essa substância que eu acabei de citar, tá certo? Ela não tomando essa substância, pode ocorrer sim a morte do bebê, tá? Aí se chama aí a eritroblastose fetal,
certo? Espero que vocês tenham compreendido esse assunto, que fique bem claro para vocês, tá? Sobre os grupos sanguíneos, né? O AB, o B, o A e o O, e o fator RH também, assim como a dominância completa e a codominância, tá certo, pessoal? Até a próxima aula, se Deus quiser.